Estamos iniciando o estudo do terceiro parágrafo de resumo da doutrina de Sócrates e Platão do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec busca passar que o pensamento de Platão aborda a relação entre o corpo e alma, destacando como o corpo, com suas necessidades e desejos, dificulta a busca pela verdade. Essa influência material, ela obscurece a faculdade da alma, impedindo o seu pleno desenvolvimento durante a vida terrena. A morte, então, surge como libertação, permitindo que a alma, liberta das amarras físicas, expanda sua capacidade e alcance maior compreensão da realidade. Entretanto, essa expansão não é automática para todas as almas. Depende do nível de depuração ou de evolução moral alcançado durante a vida. Almas mais evoluídas experimentam maior clareza e liberdade, enquanto almas menos evoluídas podem passar por um período de perturbação. A busca pela sabedoria e o desapego dos bens materiais, como proposto pelos filósofos, preparam a alma para a vida espiritual, complementada pela doutrina espírita com a ideia de reforma íntima, a transformação moral do indivíduo. Assim, a vida terrena se configura como uma oportunidade de aprendizado e evolução para a alma, que após a morte continua com sua jornada rumo à perfeição, de acordo com o progresso moral conquistado. A convergência entre o pensamento platônico e a doutrina espírita reforça a compreensão da imortalidade da alma e a importância da evolução moral para a jornada espiritual. Está iniciando esse estudo, Platão começa falando: enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos objeto do nosso desejo, a verdade. Então, o que Platão está querendo dizer com isso? Platão coloca o corpo como um obstáculo à busca da verdade. A corrupção aqui se refere à influência dos desejos e necessidades materiais que afogam a alma. E o que isso tudo tem a ver com o espiritismo? Bom, o espiritismo concorda que o corpo exerce influência sobre a alma, dificultando o desenvolvimento moral e intelectual. Kardec enfatiza a necessidade de dominar as paixões e o instinto para evoluir espiritualmente. A ideia de provas e expiações no espiritismo se relaciona com essa luta contra imperfeições ligada à vida material. Com efeito, o corpo nos suscita mil obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ou seja, as necessidades básicas do corpo: comer, dormir, e a preocupação com a saúde física desviam a atenção da busca pela verdade. Bom, Kardec reconhece a importância do corpo como instrumento da alma, mas alerta para o perigo do apego excessivo aos bens materiais e aos prazeres terrenos. A moderação e o equilíbrio são valores importantes no espiritismo. Aos demais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de mil quimeras e de mil tolices, de maneira que com ele impossível se nos tornar ser ajuizados, sequer por um instante. O que Platão está querendo dizer com isso? Platão está descrevendo como o corpo gera paixões, medos, ilusões, pensamentos vãos, prejudicando o raciocínio lógico e a busca pela sabedoria. O espiritismo, ele vai abordar a influência dos vícios e das paixões na conduta humana. A doutrina espírita propõe o autoconhecimento e a reforma íntima como caminhos para o progresso moral, buscando o domínio sobre as más inclinações. Mas, se não é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma não está ligada ao corpo, de duas uma: ou jamais conheceremos a verdade,
ou só a conheceremos após a morte. Então, Platão faz a ligação da alma ao corpo, criando uma barreira para o conhecimento puro. A alternativa é buscar incessantemente pela verdade durante a vida, ou a plena compreensão após a morte. Já a doutrina espírita, ela ensina que a morte não é o fim, mas uma transição para o mundo espiritual, onde a alma liberta o corpo e continua a sua evolução. A comunicação com os espíritos, ou um dos pilares do espiritismo, permite o acesso a conhecimentos e ensinamentos que auxiliam a compreensão da vida e do universo. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então. Lícito é esperá-lo, com homens igualmente libertos, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Ou seja, Platão está dizendo que após a morte, a alma livre das influências do corpo pode interagir com outras almas e alcançar a compreensão da verdade da natureza das coisas. A descrição platônica da vida no mundo espiritual se assemelha à descrição kardeciana das colônias espirituais e da comunicação entre os espíritos. A ideia de aprendizado e evolução contínua após a morte é a ideia central do espiritismo. Essa razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer, e a morte não lhes afigura de modo nenhum temível. Que Platão está querendo dizer com isso? Os filósofos, ao se dedicarem à busca pela verdade e ao desapego dos bens materiais, treinam para a morte, que se torna uma libertação, não um temor. E o espiritismo? O espiritismo, ele consola diante da morte, apresentando-a como uma passagem natural para a vida espiritual. A compreensão da imortalidade da alma e da continuidade da vida após a morte atenua o medo de morrer. E aqui Kardec começa a sua análise sobre o texto de Platão. E ele fala: está aí o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por motivo dos órgãos corporais. Então, Kardec concorda com Platão que as faculdades da alma, ou seja, suas capacidades intelectuais e morais, são limitadas ou obscurecidas enquanto a alma está ligada ao corpo físico. Os órgãos corporais, com suas necessidades e limitações, acabam influenciando a manifestação plena da alma. Ou seja, este ponto se alinha com a doutrina espírita, que reconhece a influência do perispírito e do corpo físico na manifestação do espírito. Perispírito, um corpo semimaterial que serve de ligação entre o espírito e o corpo físico, também pode apresentar diferentes graus de sutileza, influenciando a faculdade da alma durante a encarnação. E Kardec continua, né? Está aí o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por motivo dos órgãos corporais, e também o da expansão dessas faculdades depois da morte. Ou seja, Kardec está reforçando a ideia de que, com a morte do corpo físico, a alma se liberta das suas amarras e suas faculdades se expandem. No mundo espiritual, a alma tem maior liberdade de ação e de percepção. A doutrina espírita descreve o mundo espiritual como um plano de existência mais sutil, onde o espírito tem maior clareza de pensamento, maior percepção. A comunicação com os espíritos através da mediunidade demonstra essa expansão das faculdades anímicas, mas trata-se apenas de almas já depuradas. O mesmo não se dá com as almas impuras. Veja que este é um ponto crucial do comentário de Kardec, que complementa o pensamento platônico.
Nem todas as almas experimentam essa expansão das faculdades imediatamente após a morte. Apenas as almas já depuradas, ou seja, aquelas que já alcançaram um certo grau de evolução moral e intelectual, desfrutam plenamente dessa liberdade, dessa clareza. As almas impuras, que são a maioria das almas das pessoas atualmente, né, ainda muito ligadas às paixões materiais e aos vícios, permanecem em um estado de perturbação obscurecida após a morte. Ou seja, quando uma pessoa morre, ela não se desliga totalmente, ela não retorna totalmente à consciência de que ela é um espírito. Ela passa por um período que Kardec chama de perturbação. A doutrina ensina que os espíritos se encontram em diferentes níveis de evolução. Os espíritos menos evoluídos, ainda presos a sentimentos inferiores, podem experimentar um período de perturbação após a morte, antes de iniciar o seu processo de reequilíbrio e aprendizado no mundo espiritual. A ideia de depuração se relaciona com a necessidade de aprendizado e reforma íntima para o progresso espiritual. A inclusão desse comentário em O Céu e Inferno demonstra a preocupação de Kardec em conciliar a filosofia com a doutrina espírita, oferecendo uma visão mais completa e abrangente sobre a jornada da alma. E para que a gente possa fechar esse estudo, vamos analisar os principais pontos destacados nesse parágrafo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que destacar é a conexão entre corpo e alma. Platão e Kardec concordam que corpo influencia a alma durante a vida. As necessidades físicas, os desejos, as paixões podem desviar a atenção da busca pela verdade e dificultar o desenvolvimento moral. Kardec também mostra a morte como libertação. A morte não é o fim, mas uma transição. Liberta o corpo. A alma pode expandir suas faculdades e alcançar maior compreensão da realidade. Ele também fala sobre a evolução progressiva, a expansão das faculdades da alma após a morte não é algo automático. Vai depender do nível de evolução moral, da depuração do espírito alcançado durante a vida. Almas mais evoluídas experimentam maior clareza e liberdade, enquanto almas menos evoluídas podem passar por um período de perturbação após o desencarne. Por último, a filosofia e a reforma íntima que foram citadas. A busca pela sabedoria e o desapego dos bens materiais, e Platão fala em exercitar-se em morrer, como uma transformação moral do indivíduo.